Começando agora o programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. A oração é canal de comunicação direto com Deus. Ela abre portas, fortalece, faz a obra crescer. A oração faz maravilhas no campo missionário. Para saber mais sobre a importância da intercessão para a obra missionária, veja o depoimento do pastor Anderson Medeiros. Ai de mim se não fosse a intercessão de minha mãe. Desde pequeno, ela me apresentava diante do Senhor e clamava por minha vida. E tudo isto resultou no meu chamado diante do Senhor, estar obedecendo e ser um mensageiro da palavra de Deus. Qual o valor da intercessão? Deus tem te desafiado a viver um tempo de oração, em que você estará apresentando aqueles que necessitam do amor de Deus. E nisto está também o grande segredo da obra missionária. Deus levanta homens e mulheres comprometidos com Ele para dobrarem os seus joelhos e viverem um tempo novo em que estarão apresentando as necessidades das nações. Os povos estão se perdendo. As vidas estão sendo destruídas. É necessário que o povo de Deus se levante e clame. Clame com toda a força e diga para o Senhor: tenha misericórdia deste povo que se perde. Este desafio é meu e seu, de estar diante de Deus, dobrando os joelhos, clamando para que Deus esteja tendo misericórdia, esteja estabelecendo a sua misericórdia, a sua graça, dando força aos missionários diante dos grandes desafios, das grandes barreiras. Este é o meu desafio, o seu desafio, estar intercedendo pela obra missionária. Dela depende, então, da nossa dedicação de estar diante do Senhor, apresentando aqueles que se perdem, para que sejam alcançados pelo amor e pela graça do Senhor. Venha com a gente, participe da intercessão missionária. Este é o tempo de viver meu chamado, a voz de Deus para as nações. Você acabou de ser convocado a orar por missões mundiais. Mas qual é a visão que você tem sobre a oração? Você pode dizer com segurança que sabe orar? Com quem você aprendeu a orar? Não tenha pressa para responder. Primeiro, fique atento à mensagem com o pastor Aloísio Penido. O tema de hoje é o poder da intercessão. Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse texto prendeu a minha atenção. Eu pude ver aqui o poder da intercessão, mas eu vejo nesse texto um pedido dos discípulos a Jesus. Aí eu fiquei me perguntando, como pode? Aquele povo era um povo especialista em oração. Prova disso é que no capítulo 6 de Mateus, Jesus os censura, porque eles oravam muito. Este povo é originário de um líder como Moisés, que mais do que ninguém sabia falar com Deus. E aí Jesus os chama para segui-lo, e um dos seus discípulos faz esse pedido para ele: ensina-nos a orar, como João ensinou. Então João já ensinava aos seus discípulos. Quero te perguntar, com quem você aprendeu a orar? O fato é que esse texto revela que nós não sabemos orar.
E por não sabermos orar, oramos tão pouco. Ou quase não oramos. Porque a maioria de nós aprendeu equivocadamente. E eu tenho certeza que você tem uma visão distorcida sobre oração. Para a maioria, a oração é um negócio enfadonho. É um negócio chato. Não dá prazer. Não dá vontade de orar. Entendam bem o que eu estou dizendo. Se os discípulos de Jesus, de uma cultura totalmente dominada pelo divino, o povo judeu aprende a ler para ler a Torá. Menino com 13 anos já sabe tudo de cor, o que você talvez nem nunca tenha lido, eles já sabem de cor. Se você for a Jerusalém, você vai ver 24 horas, eles estão no Muro das Lamentações, clamando, orando. Mas um dos discípulos de Jesus disse: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. Eles não pediram a Jesus: ensina-nos a cantar. Nós não sabemos cantar, Senhor. Ensina-nos a pregar, nós não sabemos pregar. Eles não pediram isso. Ensina-nos a ensinar. Eles não pediram isso. É o que mais falta para a igreja de Jesus hoje. Temos cantores, temos pregadores, mas são escassos os homens e as mulheres de oração. Ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Hoje em dia, a maioria aprende com os teleevangelistas. O que eles fazem, repetem. Ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos pediram. Deus está procurando, como nos diz Ezequiel, um homem que esteja na brecha. Uma mulher que esteja na brecha, Ezequiel 22:30. Ezequiel, o povo vive em miséria, o povo vive em desgraça, e eu procurei em toda a nação e não encontrei um, mas aquela nação era uma nação de pessoas que oravam. E Deus diz para Ezequiel: eu não encontrei um, Ezequiel, um que esteja na brecha. Eu não encontrei um segundo o meu coração. Alguém que interceda por esta nação, para que eu não a destrua. Você está entendendo o poder da intercessão? Eu procurei um que intercedesse para que eu não a destrua, ou não a destruísse. Mas a nação foi para o cativeiro. Foi para o cativeiro babilônico. Deus está buscando intercessores. Deus está buscando homens e mulheres. Não que façam uma oração como a gente faz publicamente, uma oração decorada, uma oração que alguns até escrevem, né? Vou levar minha oração, que se pedirem eu leio na hora. Eu já vi gente assim. Não. Os discípulos, diz o texto sagrado, preste atenção, de uma feita, numa ocasião, estava Jesus fazendo o quê? Orando. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus estava orando? Ele não era o Filho de Deus? O Emanuel, o Deus conosco? Para que ele precisava de orar? Ele não tinha uma lista de pedidos como nós temos. Ele não tinha uma lista de agradecimento como nós temos. Então eu fiquei me perguntando, os discípulos o viram orar, e então eles o pedem. O pedem.
Quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, Senhor, nós não sabemos. Nós não sabemos. A primeira conclusão que você tem que chegar é esta: eu não sei. Porque às vezes, amado, a gente acha que é bom demais. Às vezes a tentação é um pregador achar que prega bem demais. Às vezes é você achar que você é bom crente demais. Nós não sabemos. Nós não sabemos louvar, nós não sabemos pregar, nós não sabemos orar, nós não sabemos. Como Paulo escrevendo aos crentes de Roma no capítulo 8, ele diz: porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar. E graças a Deus que nos mandou do seu Espírito, e é o Espírito que intercede por nós, porque nós não sabemos, nós não sabemos. Mas precisamos saber, amados. Necessitamos saber. Porque a oração, a intercessão, não, como eu disse, essa coisa que você já acostumou, enfadonha, que você não quer. Pessoas que fazem longos discursos só que com os olhos fechados. Quase que penitência. Oração é relacionamento. Oração é conversa. E eu sei que às vezes, por não saber disso, muitas pessoas não oram. Eu oro quando estou na academia, eu oro quando estou caminhando, eu oro quando estou dentro do avião, quando estou dentro do carro, dentro do ônibus, porque oração é relacionamento com Deus. Mas para muita gente é só quando fecha os olhos que alguém está orando. Se não fechar os olhos. E diga-se de passagem, nem na hora de fechar os olhos, muitos não oram é nada, né? Aproveita para dar um recado aqui, para atender o telefone, para arrumar um botão ali, afinar um instrumento, falar alguma coisa. Nem nessa hora. E se não ora nesta hora, imagine depois dessa hora. Nós só não sabemos como orar, como nós não oramos. Não sabemos e não oramos. Se não sabemos e se não oramos, o que será de nós? O que será de nós? Coloque essa pergunta na sua mente. Eu, me deparando com esse texto de Êxodo, capítulo 32, meus amados, eu fiquei me perguntando, como um homem chegou ao ponto de ter um relacionamento tão profundo com Deus, a ponto de dizer o que Moisés disse. E Moisés assim se expressou: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senhor, eu estou te pedindo. O Senhor não vai acabar com esse povo, o Senhor não vai aniquilar este povo, o Senhor vai perdoar este povo. Eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risque o meu nome do teu livro. Oração de quem tem intimidade com Deus, oração de quem sabe com quem está falando. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Em outras palavras, Deus está dizendo: Moisés, eu não posso, nem se eu quisesse, riscar o teu nome do meu livro, eu já coloquei lá.
Não me resta outra opção, senão ouvir a tua oração e o teu clamor. Mas todo aquele que não crer em mim, este eu riscarei o seu nome do livro da vida. Poder da intercessão. Deus ia destruir um povo. E por causa do clamor de Moisés, ele não o fez. Olha, meus amados, Deus decidiu destruir o povo de Sodoma e Gomorra, e ele mesmo disse: eu não posso deixar de falar isso com meu servo Abraão. Eu não posso deixar de falar isso. E o Senhor então, ele manda alguns mensageiros à casa de Abraão. Em Gênesis 18, 22, aqueles anjos chegam à casa de Abraão, e não pensa em anjo com asinha que chegou lá voando e pousou na casa de Abraão, não. Eles chegaram na forma humana na casa de Abraão, mas Abraão percebeu que Deus estava se manifestando ali através daqueles homens. E eles revelaram o plano que Deus tinha a Abraão, e Abraão começou a interceder a Deus. O que está aqui é o resumo da oração de Abraão. Abraão entrou em guerra com Deus, Abraão entrou em luta com Deus. Nós às vezes pensamos que o texto bíblico, ele traz ipsis litteris o que aconteceu. Não, ele traz o resumo do resumo. Abraão entrou em luta, entrou em clamor, e ele pediu ao Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio, juntamente com o justo, se houver 50 só, Senhor, numa nação de mais de 100 mil pessoas, se houver 50, o Senhor vai destruir 50. Senhor, não vou destruir, Abraão, já que você está clamando, eu não vou destruir. Mas não tem. Não tem. E não havia 50, não havia 40, não havia 30, não havia 20, não havia 10, não havia 5. E alguns comentaristas chegam a dizer: se Abraão continuasse intercedendo, ele chegaria em 1. E Deus pouparia por causa de Ló. Você está entendendo, meu irmão, o poder da oração? Deus salva uma nação, Deus salva um povo, Deus muda a realidade quando nós clamamos ao Senhor. Moisés nos dá exemplo, Abraão nos dá exemplo. Mas eu quero concluir voltando a Jesus. Por que é que os discípulos, eles pedem a Jesus: ensina-nos a orar? Andavam com ele, comiam com ele. Jesus orava de uma forma que ninguém jamais tinha orado, de uma forma que ninguém podia ensinar, ninguém tinha vivido o que Jesus viveu. Ele veio do Pai, ele sabia o que era estar na intimidade do Pai, e eles, quando viram, presenciaram Jesus orando, eles com certeza puderam ver que a oração de Jesus não tinha nada com aquela formatação que eles tinham aprendido. E eles não sabiam. A religião deles lhes impunha ritos, e eles só sabiam seguir os ritos, e não sabiam quem Deus era. Não sabiam como ter relacionamento com Deus. O que nós precisamos, meus amados, é andar na presença de Deus de tal maneira que a gente fale com Deus como seu filho fala com você, ou você que é filho fala com seu pai, e você não chega perto do seu pai com uma arma e põe no peito dele para pedir alguma coisa. E quanto mais humilde você for,
Quanto mais obediente você for, quanto mais íntimo do seu pai você for, o seu pai vai fazer tudo por você, apesar que há muitos pais que fazem sem que os filhos mereçam. Quando você ora, na mesma proporção, Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai te sustentar. Da mesma medida, da mesma forma, este é um princípio, e mais do que isto, o Senhor Jesus, Ele assim nos diz: se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Ele vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. Nós precisamos entender esses princípios colocados por Deus. O princípio da colheita, o princípio da intercessão. Se nós queremos ser ouvidos, só o seremos se clamarmos. O próprio texto nos diz: Ele não deixará de ouvir aqueles que de noite clamam. Nós precisamos aprender a andar na intimidade de Deus se queremos um avivamento. Avivamento é nos tirar do estado de comodidade, de letargia, de religiosidade que a gente se encontra, para uma vida viva, uma vida no Espírito, uma vida na presença de Deus. O resultado: não há avivamento sem oração, não há avivamento sem o clamor do alto, sem que nós estejamos no altar de Deus. Por uma razão muito simples: avivamento espiritual não é fabricado por algum líder religioso. Avivamento espiritual não é coisa de homens. Então não vai acontecer por acaso. Avivamento é obra de Deus, é coisa de Deus, é Deus que vai operar, e Ele só vai operar no tempo dEle, quando o povo dEle o buscar de todo o coração. O problema é que nós perdemos a esperança. Já que Deus não me ouve mesmo, então fazer o quê, né? Orar para quê? Vou ficar incomodando Deus? De igual modo, muitos não creem mais na volta de Cristo, mesmo dizendo que creem. Falam que creem, mas não vivem como se Jesus verdadeiramente fosse voltar. Nós não podemos desistir de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, sabendo ou sem saber, certo ou errado. Mas se nós buscarmos a Deus, pouco a pouco, o Espírito Santo vai te ensinando da mesma maneira que Jesus ensinou aos seus discípulos, e Deus, no momento dele, vai operar no meio da igreja. O profeta Isaías diz, no capítulo 40, eu derramarei do meu Espírito. Eu derramarei, é Deus. O profeta Joel, de igual modo, acontecerá naquele tempo que eu derramarei do meu Espírito. Vai acontecer, acredite. Acredite, porque Deus, Ele quer fazer isto. Ele quer fazer isto. Por isto Lucas 11:13 afirma desta forma: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele vai te dar uma porção dobrada do seu Espírito. Ele vai te encher do seu Espírito. E aí você vai ver que ser crente não é uma coisa pesada. Caminhar com Deus não é uma coisa triste.
é algo prazeroso, é algo alegre, e você sabe quais serão os resultados. Você terá amor para com a palavra de Deus. Você vai amar a palavra de Deus. A maioria das pessoas hoje tem a Bíblia, mas não leem a Bíblia. Precisamos de um avivamento espiritual que nos tire da indiferença, que nos tire do pecado, que nos tire da comodidade. Hoje um crente sair de casa para ir ao culto já é pesado demais. Imagine convidar o seu vizinho para ouvir a mesma mensagem que o transformou em uma nova criatura. Precisamos que o Espírito Santo de Deus mova as nossas vidas, senão será só fachada de religiosidade. E os discípulos de Jesus estavam cansados da religiosidade. Eu não estou procurando barulho, eu não estou procurando algo novo, eu não estou procurando êxtase, eu não estou procurando nada humano. O que eu estou procurando é trazer uma mensagem de Deus que faça de você um novo homem, uma nova mulher, homens que odeiam o pecado, homens e mulheres, adolescentes e jovens que de fato digam para o Senhor: a minha vida agora é tua, não é mais minha. Eu quero viver para o Senhor. É disso que nós precisamos. Precisamos de um avivamento, não de um movimento provocado por um homem. Eu não quero, eu preciso cada dia mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você precisa, meu amado. Você precisa. Quantas igrejas estão lotadas de pessoas que não conheceram a Jesus ainda? Estão lá sendo exploradas, encaminhadas para muito longe do Senhor Jesus. Mas eu não tenho dúvida que Jesus quer acender essa chama que está apagada no teu coração. Há um pavio aí, meu amado, há um pavio que Ele quer acender com o fogo do Espírito Santo, e você vai querer viver para Jesus intensamente. Que você possa sair daqui nesta hora: Senhor, ensina-me a orar. É a mesma coisa que você dizer: ensina-me a andar na tua presença. Ensina-me a andar na tua presença. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Você crê? Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Esperamos que essa mensagem tenha falado ao seu coração e então você possa responder com segurança as perguntas que foram feitas a você no início do programa. Não se esqueça, você tem um chamado. Deus te abençoe. Eu creio